Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Vamos lá, esperar o pessoal. Oi, Larissa. Bom dia. Bom dia, Leonardo. Mari, bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Então, vamos lá. Último dia da nossa semana de conexões, né? Todos os dias de segunda a quinta. 7h30, 7h45. E hoje é o último dia, né? Hoje é quinta-feira. E a gente vai falar de um assunto hoje que eu já falei outras vezes, mas eu tenho recebido mais perguntas sobre isso. E como eu acho que eu não subi pro YouTube das outras vezes que eu falei sobre isso, então eu decidi trazer de volta. Afinal, conhecimento nunca é demais, relembrar também é bacana, né? E a questão hoje, a gente vai falar, é o que fazer quando as pessoas não concordam com a disciplina positiva? O que fazer quando alguém diz que o que eu estou fazendo está errado? Né? Como agir? Então esse é o assunto de hoje, que vocês trouxeram para mim por perguntas via direct. Bom, vamos lá, vou começar já. Quem não pegar desde o comecinho, depois dá uma volta ali, volta a tela lá para conseguir assistir, que eu vou deixar salvo, tá? Mas vamos entender. Primeiro, gente, vamos trazer para o contexto geral, né? Todas as pessoas, sociedade. Depois a gente traz para o contexto familiar, dentro de casa, pai e mãe. Mas as pessoas que não concordam com a disciplina positiva, dizem não concordar com a disciplina positiva, provavelmente são pessoas que não conhecem a disciplina positiva. Não conhecem comunicação não violenta, não conhecem Montessori, não conhecem sobre coaching parental, e eles não conhecem sobre uma parentalidade consciente. E eles estão acostumados numa educação tradicional, certo? Que era a educação antiga aí dos seus pais, que todos nós recebemos, né? A gente veio de uma educação assim. E por não conhecer e achar estranha a forma como a gente lida com as crianças, porque nem sempre somos reativos, né? Quem lida com a disciplina positiva nem sempre somos reativos. No que sentido? Rafa, se quiser sair por aqui, pode sair. O Rafa tá indo... Rafa tá saindo e vai passar aqui no meio, mas ele vai sair pro outro lado. Nem sempre somos reativos, certo? Às vezes a gente pensa, às vezes não. Na maioria das vezes a gente tem que agir assim. A gente tem que parar, analisar, pensar o que vai fazer, tudo isso em milésimos de segundo. Então, às vezes a criança se comporta mal, a gente já não repreende na hora, já não castiga, já não bota ali no cantinho, já não leva pro quarto para dar uma chinelada. E para os pais que são tradicionais, isso é permissividade, certo? Então esse é o primeiro ponto que eu, como mãe, tenho que entender. Que na cabeça desses pais, eles estão me julgando porque eles acham que o meu filho vai crescer sem limites. E porque eles estão baseados numa educação que eles tiveram. Então, para eles, por falta de conhecimento, para eles aquilo é o certo. Né? Para eles, o que eles fazem é o que vai dar resultado. E o que a gente faz é o que não vai dar resultado. É o que vai criar filhos mimados, filhos sem limites no futuro, tá? Então, essa é a primeira lógica que eu tenho que entender. Segundo ponto que eu tenho que analisar. A disciplina positiva, ela funciona, certo? Sempre funciona. Aqui em casa eu tenho 2 que são provas disso. Tem os atendimentos que eu faço com várias pessoas, vários pais, várias mães. Atendo só mães, atendo pais e mães juntos. E a gente aplica as ferramentas e uma semana após a outra a evolução aparece, a família me conta isso. Então não é só a minha experiência. Gabi, porque podem dizer, Gabi, mas você aplica, você já sabe como aplicar, eu ainda não sei. Entendam, pessoas que eu atendo, que não são educadoras parentais, que são pais e mães como nós, comuns,
que escutam ali a ferramenta, eu ensino como aplica, chega em casa, faz e consegue. Ou seja, não precisa ser expert, precisa se dedicar, precisa ter paciência, precisa olhar para a criança de um jeito diferente. Se você olha para sua criança sobre a perspectiva dela, se você tem paciência para conversar, se você consegue ser criativo na hora para redirecionar o mau comportamento, não tem como dar errado, tá? Então, esse é o outro ponto. Se estão questionando a forma como você está educando seus filhos, a gente tem que prestar atenção se a forma como a gente está fazendo está mesmo correta. Por quê? Uma criança que se comporta mal é uma criança desencorajada. Se o seu filho vem se comportando mal com frequência e você tem dito que está usando a disciplina positiva, talvez a forma como você está usando não está tão alinhada às ferramentas, tá? Por quê? Existem muitas pessoas que confundem a permissividade com a disciplina positiva. E ninguém está dizendo para ser permissivo, certo? A gente está dizendo que a gente precisa ser firme e gentil ao mesmo tempo. Então, eu tenho que definir o que é importante para minha criança, eu tenho que deixar isso bem claro, mas eu posso passar isso para ela de uma forma criativa, respeitosa, firme, mas gentil, certo? Sem punição, sem castigo, sem gritaria, sem chantagem, sem recompensas, a partir do diálogo, muita empatia, muito redirecionamento, né? E a gente tem que entender isso, porque algumas pessoas não fazem dessa forma. Algumas pessoas ficam assim, o seu filho faz birra, o seu filho se joga no chão, ou ele bate num amiguinho. E por não estudar tanto, não entender todos os princípios da disciplina positiva, acabam abaixando ali e falam assim, ele é criança, tá na fase do desenvolvimento, né? A gente tem que entender, ele vai aprender isso um dia, me desculpa, e retira a criança. Mas não ensina a criança, entendeu? Não ensina a criança como deve agir, não mostra para a criança as consequências daquela atitude, certo? E aí, não fazendo isso com a criança, passa para o outro pai uma sensação de não educação, de não disciplina. E, na verdade, se a gente for analisar pais que fazem isso, eles têm razão. Porque a gente precisa direcionar. E todo desafio de comportamento é uma ótima possibilidade da gente ensinar alguma coisa para essa criança. Entendeu? A diferença não é que a gente não educa. A gente educa, a gente disciplina. Só que, para mim, disciplinar vem do latim, que significa discípulos e que significa ensinar. Então, para mim, disciplinar é ensinar, não é corrigir, não é ser autoritário, não é colocar ali de castigo, não é dar bronca, entendeu? Disciplinar é outra coisa, no meu ver, tá? Pro meu ver. Então, eu vou disciplinar minha criança, mas de um jeito diferente. Então, primeiro ponto, avaliem se realmente vocês têm aplicado a disciplina de uma forma correta para que as pessoas digam que não funciona ou que não está certo. Avaliem o comportamento da sua criança. Entendam, quando eu digo avaliem o comportamento da sua criança, eu não estou dizendo que a sua criança não tem que fazer birra, que a sua criança não tem que reagir mal, que a sua criança não tem que bater no amigo, que a sua criança não tem que gritar. Porque ela é criança, ela está no desenvolvimento, é uma fase do desenvolvimento dela. Conforme ela vai crescendo e você vai ensinando habilidades, autorregulação emocional, ela vai aprendendo mais sobre isso. Então vai diminuindo as crises. O controle dessa imaturidade emocional que se manifesta em desafios de comportamento, você vai administrando, você vai ajudando ela a controlar. Você vai ensinando para ela tão inteligência emocional. Tão sonhada inteligência emocional, certo? Mas ela vai ter esses desafios, porque faz parte, certo? Faz parte, Mari. Há uma linha muito fina entre o permissível e o ser gentil, né? Com certeza. E assim também como há uma linha muito firme entre ser firme e autoritário, né? Uma linha muito fina mesmo. Então, assim, a gente precisa entender que é a gentileza. Boa pergunta, Mari. Vou até trazer essa reflexão. O que é a gentileza? A gentileza não é a gente falar doce. A gentileza é a gente incluir na fala a empatia, a compreensão, a criatividade, a ludicidade. Isso é gentileza. Então, vamos supor, num exemplo, quando a gente fala assim, meu filho não quer tomar banho, né? E eu falo para vocês, então use ferramentas. E a gente usa a ferramenta das perguntas. Até para fazer as perguntas, na maioria das vezes, a gente acaba sendo firme e gentil ao mesmo tempo, certo? Porque a gente fala assim, aqui em casa eu uso muito essa frase.
Primeiro, meninos, tá na hora de tomar banho. Ponto, certo? Eu não pergunto assim, gente, vamos tomar banho? Às vezes escapa, tá? Às vezes escapa, gente. Às vezes na correria eu tô ali, eu falo, vamos tomar banho, vamos tomar banho. Daí já escuto lá de longe, não, Davi, não quero, porque eu tô perguntando, certo? Vamos tomar banho, vamos tomar banho. Mas normalmente quando eu falo com eles, eu falo o quê? Meninos, tá na hora do banho, ponto. Vocês querem brincar? Vocês querem ir pro chuveiro correndo ou pulando? Outro ponto, vocês querem ir pro chuveiro com esse baldinho ou querem levar um carrinho? Eu tô sendo firme, porque eu falei, meninos, agora é a hora do banho, ponto. E a gentileza vem na parte da criatividade, vem na parte das perguntas. Vocês querem ir pro banho correndo ou pulando? Vocês querem tomar banho jogando bola? Porque eles levam, às vezes, uma bolinha dentro do box. Ou vocês querem encher um baldinho de água? E aí, trata essa parte da gentileza com eles. Porque assim, eu não preciso falar, ó, meninos, agora é hora do banho. Vamos, pronto, acabou, porque quem manda aqui sou eu, certo? Porque se eu tô fazendo isso, eu tô sendo autoritária. E eu também não preciso falar assim, filhos, agora é hora do banho, tá? Ó, a gente precisa tomar banho, porque banho é importante, né? Deixar o corpo limpo. Aí eu tô sendo permissiva demais. Primeiro, pra criança, o que é importante banho, deixar o corpo limpo? Para ela isso é muito abstrato, ela não tem dessa consciência de entender a necessidade da higiene pessoal. A gente até conscientiza, certo? Da necessidade, mas ela a informação para ela é abstrata demais. Ela não consegue ter noção. É que nem quando a gente fala assim, ó, não corre pra rua porque é perigoso. Perigoso? Perigoso, perigo para criança é uma coisa muito abstrata, perigo. Quando você fala perigo, para ela ativa um alarme de curiosidade. O que é perigo? Eu vou experimentar. Porque a criança ela tem um instinto de curiosidade nato dentro dela. Que é maravilhoso, que é lindo, é assim que ela se desenvolve. E aí se você fala, não faça isso porque é perigoso, opa, eu quero saber o que é esse perigoso. E aí ela vai. E aí você fala lá, tá me enfrentando, tá me desafiando. Então, gente, palavras conceituadas que nós entendemos o que significa, a criança não entende. Então, a gente precisa adaptar a linguagem para a criança. Então, ao invés de falar não vai para a rua porque é perigoso, eu posso dizer assim, abaixo na altura da criança e falo assim, olha, você tá vendo os carros? Olha o movimento, olha como eles passam rápido. Certo? Imagina só, se esse carro vem e bate em você, porque você não prestou atenção, porque você atravessou a rua. Olha, dói, filho, machuca, você vai pro hospital, você pode, né, machucar a perninha, você pode... E aí eu vou demonstrando na expressão, porque a criança ela é visual, tá? E eu vou demonstrando na expressão e digo pra ela o que acontece. Você entendeu? E sempre olho no olho. Você entendeu? Aí ela vai confirmar. Então, cuidado na hora de ir pra rua. É melhor você brincar na calçada. Entendam? Aí eu posso até dizer, rua é perigoso. Porque eu já contextualizei tudo, o perigo não se tornou mais abstrato. Mas quando eu digo só a palavra perigo, se torna abstrato. Entendam? Então, a gente precisa alinhar isso. Claro, cada comunicação vai ser de acordo com a idade. E a criança irá entender qual idade? Qualquer idade, tá? Eu uso essa linguagem com meu filho, qualquer idade onde ela já consiga ter uma certa comunicação ou ela entenda através só do que ela ouve, tá? Mas eu tenho essa comunicação com os meus filhos desde que eles tinham 1 ano e meio. Nessa comunicação de conscientizar, abaixar, olhar na altura do olho. Desde que eles começaram a ficar em pé, que eles começaram a andar, eu já comecei a trazer essa conscientização de conversar, contar, explicar, redirecionar. Mas a disciplina positiva você coloca desde a barriga. O que é disciplina positiva? É entender o que está acontecendo com você, é entender o que está acontecendo com o seu corpo, é entender os seus próprios sentimentos, é entender o que vai ocasionar se você continuar assim. Então você vai experimentando essas vivências em você, na gestação. Teu filho nasce, é entender por que ele chora, é entender que ele tem necessidades físicas e emocionais, é acolher essa criança, é redirecionar quando precisa, ela vai crescendo, é permitir o desenvolvimento, é criar possibilidade de autonomia, de resolução de conflito, de atitudes enquanto ela está se desenvolvendo muito pequena ainda. Então eu posso aplicar em qualquer fase, mas o diálogo entre mim e a criança vai depender ali do desenvolvimento dela mesma, tanto auditivo quanto verbal. Tá? Mas os meus, desde 1 ano, 1 ano e meio, eu já começo a aplicar essa questão da conversa no diálogo.
certo? E, gente, se você estiver agindo da forma correta, as pessoas à sua volta não vão mais criticar as suas atitudes, porque vão ver nos seus filhos os resultados positivos de uma educação respeitosa. Então, a gente precisa analisar se o que a gente está fazendo está certo, tá? Esse é outro ponto que eu estava falando para vocês. Terceiro ponto, não se intrometer na educação das outras pessoas. Eu vejo, às vezes, pessoas que estão começando a trabalhar com a disciplina positiva, estão começando a entender, a conhecer, e veem a mãe agindo errado, acabam se intrometendo e falam assim: ai, não faz isso com seu filho, porque ó, se você fizer isso, ele pode se sentir mal, ele não está entendendo isso. Entendo, para você foi uma construção. Você teve que ouvir várias pessoas falando, você teve que assistir muitas lives, você teve que ler algumas coisas, você teve que perguntar. Foi uma construção de aprendizado. Chegar numa festinha, num restaurante, num lugar entre amigos e tentar ensinar isso para uma mãe e para um pai que não conhece, vai ser uma afronta. Porque ninguém gosta de ser questionado sobre a educação do seu próprio filho. Eu sei que dá vontade, tá? Eu sei que a gente se coça por dentro, mas a gente precisa ficar quieto. Tá? E cuidado também com as vezes que a gente não fala diretamente pro outro, mas a gente dá a entender, a gente subentende através da nossa criança. Porque eu já vi casos assim também, daí a mãe tá ali brigando com o filho, e a mãe chega no outro, né, no seu próprio filho e fala: filho, o que você tá sentindo? Aí para aquela mãe que acabou de descer a lenha no filho, fala: ué, o que tá acontecendo aqui? Entende? O que tá acontecendo aqui? Ela tá querendo dizer o quê fazendo isso? Aí, porque eu não tô falando pra ela, mas eu quis ver se ela pega a informação. Gente, passa uma afronta da mesma forma, não é? Passa. Então, ó, eu trabalho com isso, certo? Imagina quando eu saio na rua e as cenas que eu vejo. Gente, eu morro por dentro, tá? Eu morro por dentro. Quando eu vejo o catar pelo braço, puxando pra cima. Quando eu vejo, né, às vezes puxando o cabelo da criança. E a criança sai toda torta. Mãe brigando, mãe deixando de castigo, mãe... Eu sofro por dentro. Mas aquela mãe, aquele pai, fui eu um dia. Entende? A gente tem que ter empatia, compreensão e compaixão. Eu não nasci sabendo o que eu sei hoje. Eu estudei muito e ainda estudo e pretendo não parar nunca. Entende? Então eu olho para aqueles pais, eles não sabem o que eu sei. E eles estão dando o melhor que eles podem para o seu filho. Amor daquele jeito que eles receberam. Eles só estão dando para aquela criança o que eles receberam. E eles estão dando na intenção de ser a melhor coisa possível. Então tenham empatia. Amem as pessoas. Amem, tá? As consequências vão vir? Vão vir. Vão vir pra gente também? A gente não sabe. No sentido de o que a gente está fazendo vai dar frutos positivos? Eu tenho absoluta certeza que vai. Mas a gente vai acertar em tudo? O ser humano é muito complexo para dizer para você que o seu filho vai crescer perfeitamente saudável, sem problema nenhum, com a disciplina positiva. Porque o ser humano é muito complexo, cada pessoa absorve as coisas de um jeito. Estudos provam que uma parentalidade consciente tem uma chance gigantesca do adulto crescer e se formar saudável emocionalmente. Mas isso não significa que por ele ser saudável emocionalmente, que ele não vai ter micro problemas que podem ser desenvolvidos pela comunicação entre duas pessoas, porque a gente nem sempre atende todas as necessidades do outro, certo? Então a gente tem que entender que aquela educação tradicional, ela pode trazer problemas para aquela família? Pode, mas é a escolha daquela família. E a disciplina positiva, ela é entender a pessoa, entender a criança, entender por que a criança reagiu daquele jeito, acolher, ser empático e redirecionar. Você julgar, você olhar para aquela mãe com condenação, ou você usar o seu filho para ver se ela aprende alguma coisa, você não está aplicando a disciplina positiva no seu convívio entre as pessoas, entre as outras mães. Então a gente tem que aplicar a disciplina positiva não só com os nossos filhos, mas com a nossa vida. Então olhe para aquela família com amor, tá? E permita que ela faça aquilo. Afinal, ela está fazendo aquilo porque ela acha que é o certo. Um dia, quem sabe, aparece uma sementinha, aparece um vídeo dela patrocinado, um vídeo meu, um vídeo de alguma outra pessoa que fala sobre isso, patrocinado no Instagram dela, e ela fala: o que é isso? E quem sabe ela dá um play, quem sabe ela começa a aprender, e quem sabe ela vê que ela fez errado, mas não sou eu, não é você, dentro de um shopping, dentro de uma festa, que vai mudar esse conceito.
tá? Pelo contrário, a gente pode criar uma má impressão para as pessoas de que a gente sabe todas as coisas e que eles não sabem nada. E isso afasta eles de um conhecimento novo de educação. Então, não tentem mudar o outro. Cuidem dos seus filhos, mudem vocês. Ah, Gabi, quando tem esse caso em que meu filho tá com o filho de uma outra pessoa que não entende de disciplina positiva? Eu já falei isso aqui também várias vezes. Usem a situação para ensinar as duas crianças, certo? Então, como? Abaixem da altura deles e tentem resolver. Se a mãe vier e tirar a criança, deixa que ela faça isso com o filho dela, certo? Redireciona o seu. Se a mãe vier e perguntar o que está acontecendo, você pode falar, não está acontecendo nada. Eu só estou ensinando para eles a dividirem os brinquedos, está tudo bem. Eles estão se comportando pela idade, está tudo bem. Se a mãe deixar você continuar agindo, você continua. Se a mãe não deixar, respeita. Respeita, tá? Vou te dar exemplos. Aqui comigo já aconteceu algumas vezes de situações de eu estar num lugar e eu vejo, até com amigos, tá? Eu, gente, com amigos, não avalio meus amigos, não avalio a educação deles. Eu fico na minha. Cada um tem a sua maneira de educar. Cada um tem a sua maneira de educar, certo? Mas já aconteceu alguns casos de eu ver pessoas que os filhos começam a fazer muita birra, não tá obedecendo, e a mãe tá ali, eu vejo que a mãe tá desgastada já, que ela não tá dando conta, que ela não tá conseguindo, que a última atacada dela vai ser a punição. E aí, quando eu tenho intimidade, eu vou até a criança, não vou na mãe, tá? Eu vou até a criança e tento resolver ali. Tento, tá? Como? Ludicidade, criatividade. Ai, olha aqui que a tia viu, vem aqui, porque eu tento redirecionar essa criança para um outro comportamento, para a mãe não acabar na punição, porque eu vejo que os recursos dela já se esgotaram, a paciência já se esgotou, a última opção dela vai ser aquela. Às vezes funciona, às vezes não funciona, porque a criança já tá com um alarme emocional muito gritante, e aí ela não quer se conectar com o meu emocional, porque eu não sou a mãe dela. E aí às vezes não funciona, e aí essa mãe leva pro banheiro, essa mãe leva para outro canto, e tá educando, certo? E é uma ótima mãe, e é uma excelente mãe, mas usa ferramentas diferentes de educação, diferentes da minha. Então eu preciso respeitar isso. Combinado? Se eu sou assim, vocês também precisam ser assim. Fico com medo, vejo como a geração de pessoas de hoje, 22 anos, tendo bastantes problemas de depressão, ansiedade, remédios. Você sabe por que aconteceu isso? Está assustador. O que será que foi o padrão? É Lili Lu? Lili, se a gente for refletir a infância dessas pessoas, o problema está na infância. Gente, o adulto que a gente vai ser, o adulto que a gente é hoje, foi uma criança encorajada ou ferida na infância. Não tem outra fórmula, tá? O resultado da fase adulta tem a ver com a equação da nossa infância, o que a gente recebeu na nossa infância. Então, depressão, ansiedade, transtornos. Eu fiz um post acho que sobre isso, falando sobre isso. Tudo isso são doenças emocionais, tá? Oriundas de uma infância que foi permissiva ou autoritária. Não tem jeito. É que a permissividade, ela é mascarada, né? A gente não consegue enxergar os danos, porque ela é puro amor. Mas a longo prazo ela gera, sim, insegurança, crise de identidade, não saber lidar com a frustração. E o mundo só frustra a gente. As pessoas só frustram a gente, certo? E a permissividade não ensina isso. Não ensina a ter resiliência, não ensina a lidar com a frustração, não ensina a ter determinação, a ter atitude, porque adultos desistem de tudo o tempo todo. E a permissividade faz isso, certo? E o autoritarismo já é mais nítido, porque a dor é vista, é nítida, né? Então o autoritarismo, ele machuca a autoestima, o autoritarismo, ele fere emocionalmente, ele prejudica a nossa autoimagem, nosso senso de autovalorização, certo? Então isso é muito nítido, a gente consegue visualizar isso nítido no autoritarismo, mas a permissividade, ela também é prejudicial, tá? Então, esse problema é sim de uma educação tradicional, por isso que é hora de acordar, o último post que eu fiz, é hora de acordar e viver, é hora de acordar e buscar conhecimento, tá? Então, façam o que é importante para vocês, eduquem os seus filhos como vocês estão estudando, e sejam amorosos, acolhedores,
empáticos com as outras famílias que não fazem a mesma coisa que vocês. Tenham jogo de cintura para lidar com as crianças que estão no meio disso tudo e são criadas por pais tradicionais. Você pode ser uma sementinha no coração dessa criança, mas pode ser que a mãe não queira essa semente e respeite e ame da mesma forma. Se você fizer isso, você está ensinando para o seu filho a olhar para o outro com compaixão. Lembra? Somos exemplos. A criança vê na gente tudo, aprende tudo pelo que a gente faz. Se a gente está olhando para o outro com um olhar julgador, você pode ter certeza que a nossa criança está percebendo isso. E ela vai olhar para você com um olhar julgador. Ela vai olhar para o amigo com um olhar julgador. E você não vai saber de onde veio isso. Veio de você. Então a mudança primeiro é em mim, para depois ser nos outros. Eu mudo o meu mundo, para depois eu mudar o mundo do outro. Certo? E a live acabou ficando extensa. Eu ia falar um pouquinho sobre a disciplina positiva entre casais, mas a gente pode falar isso numa outra hora, a não ser que vocês queiram muito saber hoje. Então manda um joinha agora, que eu falo rapidinho, senão a gente fala no outro dia sobre isso, tá? Mas a maior lição de hoje é amar. A gente precisa amar uns aos outros, acolher, respeitar e nunca parar de estudar. É uma constante evolução. O meu lema não é sobre perfeição, é sobre evolução. Certo? Ah lá, eu quero. Todo mundo jóia. Tá bom, vou falar então. Vamos ficar mais um pouquinho na live. Gente, como fazer quando a disciplina positiva não é compartilhada entre a família? É o mesmo conceito de fora de casa. Uma vez que você está aplicando da forma correta, ela vai dar resultados. É uma matemática que se encaixa. Disciplina positiva não tem como dar errado, tá? É uma matemática que se encaixa. Uma vez que você está aplicando ela da forma correta, teus filhos vão reagir a isso positivamente. Teu marido vai ver que está funcionando, certo? E ele vai querer saber por que com você funciona e por que com a forma que ele lida com a criança chora. A criança faz birra. Por que comigo ele é diferente e com você ele é mais sensato? E aí façam perguntas. Não questionem a paternidade. Não falem, eu falo pra você que o que você tá fazendo tá errado. Não deem sermão, tá? Façam perguntas. Por que com você ele faz isso e comigo ele não faz? Perguntem. Isso eu tô dizendo assim, se o marido perguntar pra você, por que comigo ele faz isso, com você não? Perguntem pros seus maridos, certo? Será mesmo que o que você tá fazendo tá certo? Será mesmo que o que você tá fazendo ele tá entendendo? Será mesmo que essa reação dele com você não é uma manifestação de que algo tá errado? Se o seu marido fala assim, mas o que eu tô fazendo de errado? Não sei, mas para e pensa. Só para e pensa. E vaza, sai de perto, deixa ele refletir. Deixa ele pensar, deixa ele tentar achar a resposta. Certo? Porque a gente dá sermão, a gente quer ensinar, a gente quer mostrar, a gente fere a paternidade do homem. Quando o homem é muito reativo. Então eu preciso educar da forma correta, meus filhos vão reagir positivamente, ele vai ver o resultado através da minha educação e ele vai se despertar. Só que eu sei que é difícil, tá? Eu sei que é difícil, porque às vezes se intromete, né? Às vezes você tá educando e ele vem atrás e se intromete. Então é muito diálogo, é muita conversa de falar assim, olha, por favor, você tira a minha autoridade. Longe da criança, tá, gente? Você tira a minha autoridade quando você faz isso. Então, quando eu estiver educando, espere eu terminar de educar. Porque aí, se você achar que o que eu tô fazendo tá errado, depois você conversa comigo, mas não na frente do nosso filho. Senão você tira a minha autoridade de mãe. E vão traçando aí essa margem de limites para a educação e vão colocando as ferramentas certas. Vai vir os resultados virão. E ele vai ver que tá sendo muito mais conectivo com você do que com ele, com o filho. Gente, a mudança acontece. Acontece, tá? E olha, aqui em casa eu sou prova disso. Quem começou, o meu marido sempre estudou inteligência emocional, sempre estudou comunicação não violenta, mas ele estudou para o âmbito empresarial, certo? Com a educação dos filhos, para a gente conseguir mudar a chavinha do empresário para a criança, muita coisa eu preciso reajustar aqui dentro.
certo? Então ele começou a fazer isso, mas ele educava os filhos tradicionalmente, mas ele tem uma educação permissiva. Mas ele educava os filhos tradicionalmente, baseado na educação que ele teve. Eu estudei, eu fazia. Eu não falava para ele fazer. Ele via através de mim. E aí ele via, por que com você tá funcionando? Por que comigo eu demoro tanto para conseguir? E às vezes eu falava, você quer que eu te ensino? Você acha que o que você tá fazendo tá certo? Ele, não, como que eu deveria fazer então? Mas porque também ele estava num processo de aprendizado, de desenvolvimento para aplicar o que ele já sabia dentro de casa. Então ele estava aberto a aprender. Então por isso que ele me pedia. Mas ainda assim, foi ele me vendo que ativou a chavinha para ele mudar. Então a gente não entrou no estudo junto. Ele era outra área, eu era maternidade, eu era parentalidade, ele era outra área. E até hoje, gente, até hoje, como eu passo muito mais tempo com as crianças, porque ele trabalha fora de casa, eu trabalho em casa, faço atendimento online, sou eu que busco, sou eu que pego as crianças, eu fico mais tempo com as crianças. Então até hoje, às vezes, ele tenta usar algumas coisas e ele não sabe muito bem como usar, ele vê que não dá certo, ele corre pra mim, viu? Ele fala, esses dias eu tava no banho, e ele falou assim, abriu a porta do banheiro e falou assim, viu? Me dá uma ideia aí de uma frase criativa, porque eu não tô conseguindo fazer o Davi tomar banho. E aí eu dei uma ideia, daí ele, legal, aí ele voltou, aí ele fez e o Davi foi tomar banho. Entende? Então, ele também está num processo de aprendizado, certo? Porque, gente, não é automático ainda. Eu falei na segunda-feira a forma como a gente aprende. Assistam a live de segunda-feira, já tá no YouTube. Como que a gente aprende? São 4 fases. Para ele ainda não tá no automático, ele tá da terceira pra quarta. Tem coisas que tá no automático, tem coisas que ainda não. E vai ficar no automático, ele tá se empenhando para isso. E o marido de vocês também vai ficar no automático. Mas vocês têm que mostrar empatia por ele, respeito por ele, compreensão por ele e diálogo para ele não interferir na educação dos filhos quando você estiver educando, porque isso gera na criança uma descredibilidade da sua autoridade. Certo? E quando vovô se intrometem e tiram sua autoridade? Gente, avós são avós. Avós são para mimar, são para estragar, certo? É claro, entre aspas, né? Não vou contextualizar isso agora que é um assunto grande. Mas os avós, deixem eles serem avós, tá? A criança não vai ser prejudicada porque num final de semana o avô deu tudo que ela quis. O avô tratou ela de um jeito completamente diferente. Certo? O avô não vai estragar seu filho, ele está sendo avô, ele está criando memórias. Eu vou te dar um exemplo. O meu filho, o Pedro, ele é super independente, tá? Ele aqui em casa é um balcão. Ele escala o balcão para chegar na fruteira, para pegar a banana, descasca a banana, joga a banana, casca no lixo, come a banana, senta, se troca. Quando ele tá na minha mãe, ele chega assim pra minha mãe, vovó, quero banana. Aí minha mãe esses dias falou assim pra mim, posso dar picadinha? Eu falei, mãe, deixa que ele come inteira, né? Aí ela, tá bom. Aí ela foi levar a banana inteira pra ele. Dele, vovó, não quero inteira. Porque minha mãe pica, põe num pratinho, pega um garfinho, dá o garfinho, só falta pôr na boca dele. E aí ele quer esse cuidado. Aí ela voltou pra mim toda feliz. Tá vendo? Ele quer picadinha. Daí eu falei, dá a picadinha pra ele, dá a picadinha. Aí ela picou, ele comeu picadinha, aí ele come todo se achando. Porque é mimo. Tá? É mimo, a gente gosta de ter um mimo, a gente gosta de ser mimada. E qual é o problema sua criança ser mimada pelo avô? Se ela não passa o tempo todo na casa dessa pessoa que mima, que estraga, entre aspas, não vai ser prejudicial para a educação dela, vai ser memória, vai ser vínculo. Então, sejam mais flexíveis, tá? Claro, tudo vai depender da quantidade de vezes, de tempo que essa criança passa com essa pessoa. Mas se é só de fim de semana, se é tempo de vó, Deixa, gente, isso é memória, tá? Isso é memória, isso é conexão, isso é prazeroso, tanto para a criança quanto para os avós. E eles não vão estar aqui para sempre, deixa eles usufruírem e desfrutarem disso, certo? Eu amo estar na minha avó. Gente, eu tenho 33 anos, mas quando eu vou pra minha avó põe a comida no prato para mim. A minha avó, se eu vou lá de manhã, ela faz ovinho quente para mim. Ela põe o pãozinho na chapa no prato para mim. Ela ainda me mima com 33 anos. E é maravilhoso, às vezes eu tenho saudade, às vezes de manhã eu acordo, tenho que fazer café pra todo mundo, eu falo, queria tanto ir na minha avó, porque é gostoso esse cuidado, tá? Então deixem, e continuem firmes em casa, firmes, eu digo o quê? No desenvolvimento da autonomia, da atitude, da autodisciplina, da autorregulação.
Combinado? É isso. Falei muito, hoje vocês perguntaram bastante, mas espero que tenha sido proveitosa aqui a live, que seja um aprendizado bacana para vocês. Um ótimo restinho de semana, cheio de conexões, um fim de semana maravilhoso, cheio de conexões. Se conectem cada vez mais com seus filhos, se conectem com seu marido, certo? Para que seus filhos absorvam essa conexão. Que Deus esteja sempre presente na vida de vocês. Sem Ele a gente não é nada, a sabedoria vem dEle. Peçam sabedoria para Ele todos os dias e vocês terão. Se vocês pedirem de vez em quando, é só de vez em quando que vocês terão. Peçam, certo? Para conseguir educar com amor e respeito. Amem as pessoas, não julguem. Acolham e acreditem no que vocês estão fazendo, porque é o caminho mais saudável. Vocês vão colher os frutos disso daqui 10 anos. Essas pessoas que criticam vocês hoje, daqui 10 anos terão filhos diferentes do de vocês. Infelizmente, tá? Não olhem pra isso como, ai, tá vendo? Agora meu filho é melhor que o seu. Não, infelizmente, porque é uma criança que vai crescer com uma criança interna ferida. Mas a gente não pode mudar todas as coisas. O poder de convencimento vem do Espírito Santo. Se tem alguém que vocês querem que mude, orem por essa pessoa. Orem, tá? É o Espírito Santo que convence, não sou eu e não é você. E é isso que eu queria passar para vocês hoje. A Ju aqui, ansiosa para o curso do dia 21. É isso aí, gente. Quem tiver oportunidade, for de Londrina e região, o curso do dia 21 vai ser muito bom, tá? Pra gente entender a nossa maternidade, entender de onde vem as coisas, por que eu ajo assim, por que quando eu vejo eu tô gritando, por que quando eu vejo eu sou permissiva, e como que eu mudo isso, como que eu mudo essa chavinha, como que eu transformo a minha maternidade. Então, quem tiver oportunidade, façam. Eu não sei se nós vamos fazer outro esse ano, provavelmente esse ano não, tá? Se for fazer, vai fazer depois de fevereiro e março. Mas façam, quem tiver a oportunidade. Entrem lá no link na minha bio para ter mais informações, tá bom? Beijo grande e até segunda-feira na live. A gente se vê aqui nos stories e posts. Fui!